professor. E daí teve um Galera Santa, que até o pastor Alex, né? Sabe o pastor Alex? Sei. Que ele ministrou. Isso, ele ministrou e no final teve um momento de oração, né? E naquela semana eu tinha discutido, né? De forma até saudável com meu pai, não foi aquela discussão fervorosa, né? Conflituosa. Mas a nível foi saudável, mas eu tava com aquilo no coração e durante a oração eu falei, Senhor, me ajuda com a minha incredulidade, pai. Né? Eu, eu de fato entendi o que o meu pai disse, mas eu tenho essa dificuldade para acreditar, né? Então eu entendo, mas não sei se é bem assim e tal. Só que aquilo tava mexendo muito com o meu coração, né? Eu de fato não tava acreditando, tava bem incrédulo, tinha as barreiras no coração. E no momento da oração, sei lá, parece que Deus colocou isso no meu coração e eu orando, Senhor, tenha misericórdia, pai, me ajuda, né? E eu até encontrei o Bispo Elbert, né? Estavam orando lá e o Bispo Elbert foi orar por mim. Eu até falei, ô Dinão, né? A gente chama ele assim, ô Dinão, mano, tô com essa dificuldade e eu não acredito de fato que Deus pode usar qualquer um. Eu até dei um exemplo, meu, Deus vai usar um bêbado na rua pra profetizar, um cara nada a ver. E ele começou a orar por mim, né? E eu recebi e ele começou a orar, falou algumas palavras específicas, né? Enfim, acabou a reunião, a gente começou. Assim, na oração, eu tava orando, Senhor, eis-me aqui, né? Envia-me a mim, né? Que esse foi mais ou menos a palavra. Eu falei, Senhor, eis-me aqui a minha vida, né? O que o Senhor quiser fazer, eis-me aqui. Daí acabou a reunião, tava com os meninos da cela, tava o Luiz Zompero, não sei se você conhece o baterista. O Zompero é um cara fera, inclusive fica até a sugestão um dia, se ele quiser vir, ó. É o batera do Gopoúva. Tava o Luiz, tava o Lucas também, a gente combinou de sair do galera e comer um dogão lá no Maia. Daí a gente pegou o carro, botou uns louvor no carro, a gente foi curtindo, dando risada. Chegamos lá no Bosque Maia. Assim que a gente parou o carro, eu desci e daí veio um cara assim, bêbado, aquele cheiro de cachaça e falou, eu vou profetizar na sua vida. Não é possível, eu acabei de orar isso daí. Ele falou, vou profetizar na sua vida. Ele falou, vou profetizar na sua vida. Daí na hora eu dei risada por dentro. Você falou, tá de brincadeira, tá de brincadeira. Eu olhei pro céu, né? Falei, tá de sacanagem. Mas eu percebi a ação do Espírito Santo naquele momento, né? Eu percebi que tinha o dedo de Deus ali. Né? Daí eu falei, meu irmão, né? E dei a liberdade, eu abaixei a cabeça, assim, ele começou a falar e declarar algumas coisas na minha vida, mas de forma muito cirúrgica, muito específica. E era um cara que, assim, tinha lá os seus problemas, porque depois a gente trocou uma ideia e tudo mais. Mas, assim, cara, cheiro de cachaça, assim, começou a orar. Começou a orar por mim e no final ele começou a cantar uma música que eu aprendi no seminário, né? Que ela... Não sou bom de cantar, mas ela fala mais ou menos assim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. E no final dessa música, tem um refrão que fica falando, Jesus, eis-me aqui, Jesus. E foi justamente a minha oração no Galera Santa. Que eu falava, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. E nesse momento a gente se abraçou, eu com o cara lá, e a gente começou a cantar junto essa canção. E eu sei, apesar dele estar bêbado e tal, que ele falou, parecia que ele tava assim, consciente, né? Tava tranquilo, falando as coisas de uma forma muito clara, né? Tava sendo dirigido de fato pelo Espírito Santo, né? Porque não foi com base na emoção, ele não tava alucinado, coisa do tipo, ele falou coisas muito específicas e no final a gente começou a cantar essa canção que dizia Jesus, eis-me aqui, né? Daí foi muito impactante, eu já comecei a chorar também, os meus amigos estavam lá comigo, testemunharam isso, e eu saí de lá realizado, assim, falei, Senhor, obrigado, né? Obrigado por essa oportunidade, obrigado por até agir em misericórdia com a minha incredulidade. Verdade. Né? Então aquilo quebrou uma barreira no meu coração e tanto foi bom pra mim quanto foi bom pra ele, né? Com certeza. Porque eu peguei o contato dele e olha que interessante, depois que ele profetizou, a gente começou a orar, cantar junto, parece que, assim, o cara que tava consciente já ficou meio doidão de novo, assim, sabe? Parece que foi um negócio, pontual, né? Que desde que começou a falar umas coisas nada com nada depois, mas eu entendi que foi algo certeiro para aquele momento, né?
Foram alguns minutos que ele foi dirigido pelo Espírito Santo e falou coisas cirúrgicas, específicas na minha vida, né? E eu peguei o contato dele e no dia seguinte, isso acho que foi na sexta ou um sábado, né? E a gente tem culto no domingo, né? Eu sou do Go Povo amanhã. Deu, bati acho que no sábado à noite, uma mensagem lá pra ele, ou ligação, nem lembro. Eu falei, mano, e você tá indo em alguma igreja? Né? Acho que foi no dia seguinte, já tava mais tranquilo. Ele falou, não, mano, tô desviado, né? Então o cara bêbado, tava desviado orando por mim. Eu tinha. Só pra vocês entenderem, né? Daí eu falei, mano, Deus vamos faz lá as na coisas. igreja, vamos lá na igreja que vai ser bênção e tudo mais. Daí eu fiz o convite. Daí no domingo de manhã, eu passei na casa dele, né? Busquei, dei uma carona, a gente foi pra igreja. E chegando na igreja, ele já ajoelhou, no momento do louvor, assim, já ajoelhou lá na frente, começou a buscar a Deus. E ele falava, olha, esse culto aqui salvou a minha vida, eu tô sentindo a presença de Deus e eu tava querendo me matar, Olha, meu. né? Então Tremendo. ele falou, eu sinto a presença de Deus, eu quero voltar pra Jesus. Então, da mesma forma que eu fui impactado, ele também foi, Verdade. né? glória a Então no Deus, culto seguinte ele aceitou a Jesus, se reconciliou com Deus. E eu, minha fé já tava, né, lá em cima. Eu falei, Deus, que maravilhoso, né? Que experiência também, que né? experiência. E essas coisas, assim, nunca tive tantas experiências assim, né? Se falar pra você, dá pra contar nos dedos algumas experiências que eu tive, mas essa foi muito marcante. E